Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez você vai aprender sobre o importante grupo funcional, a hidroxila. Vamos apenas localizá-las na função orgânica dos álcools. Bons estudos! Para iniciarmos os nossos estudos sobre hidroxila, precisamos saber um pouco sobre o que são grupos funcionais. São agrupamentos com características peculiares que, por seu caráter singular, possibilitam classificar uma substância. Esses grupos desempenham um papel fundamental nas reações químicas, especialmente em compostos orgânicos. Hoje nós vamos ter noções sobre o grupo funcional chamado hidroxila, representado por essa molécula aqui, onde essa parte vermelha é o oxigênio e essa outra parte aqui é o hidrogênio. A hidroxila é composta por um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio. Ela é representada pelo símbolo ligação OH. Nessa pequena estrutura, nós temos representado nessa parte vermelha o oxigênio e essa outra parte menor aqui, o hidrogênio. Então nós temos uma ligação desses dois átomos. A hidroxila é representada por esse símbolo, OH. Existem alguns compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional hidroxila. Vamos ver alguns exemplos. Vamos escrever aqui como exemplo a função orgânica álcool. Outra função orgânica são os ácidos carboxílicos. Outra função orgânica que apresenta o grupo funcional hidroxila são os fenóis e também os enóis. Vamos localizar a hidroxila na função orgânica álcool. A hidroxila no álcool está unida ao átomo de carbono, um carbono saturado da cadeia carbônica. O metanol, por exemplo, é um álcool. Sabemos que a fórmula geral de um álcool equivale ao radical ligado à hidroxila. Quem vamos ligar à hidroxila? Vimos na aula anterior que o prefixo met significa que o composto tem um carbono na sua estrutura. Assim, no lugar desse radical R, vamos colocar um carbono ligado à hidroxila. Vamos ligar a esse carbono os hidrogênios que faltam, ou seja, 3 hidrogênios. Esse composto também pode ser escrito da seguinte maneira: carbono ligado aos seus respectivos hidrogênios e ligado à hidroxila, que também pode ser escrita um pouco separada, o oxigênio e o hidrogênio. A sua fórmula estrutural equivale a 3 hidrogênios, um carbono esse com uma ligação saturada, ligada à hidroxila. Podemos condensar essa representação da seguinte maneira: 3 átomos de hidrogênio, um átomo de carbono, um átomo de oxigênio e outro de hidrogênio. A fórmula molecular é dada da seguinte maneira: um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eis aqui a fórmula molecular do metanol. Vamos localizar a nossa hidroxila na estrutura. A hidroxila está ligada a um carbono saturado. Isso caracteriza os álcools. Os álcools, eles podem apresentar uma ou mais hidroxilas ligadas a carbonos saturados. A nomenclatura de um álcool, como vimos na tela anterior, pegamos o prefixo, que equivale ao número de carbonos, o tipo de ligação química, que é saturada, e a terminação, o sufixo -ol. Outro exemplo é o álcool chamado etanol. Já vimos que a fórmula geral de um álcool é o radical ligado à hidroxila, ou o radical ligado à hidroxila, separando o oxigênio e o hidrogênio. Vamos substituir esse radical por carbonos. Aqui no caso, nós temos o etanol, onde o prefixo et
refere-se a 2 átomos de carbono na cadeia carbônica. Assim, colocamos 2 átomos de carbono com ligação para a hidroxila. E vamos completar cada carbono com seus hidrogênios. Aqui temos o etanol. Sabemos que essa fórmula é a fórmula estrutural plana. Vamos colocar essa fórmula de maneira condensada. Pegamos 3 hidrogênios com o carbono, ligado a outro carbono com 2 hidrogênios e ligado à hidroxila. Podemos condensar mais essa fórmula colocando da seguinte maneira: CH3, colocamos o C, o carbono para frente, CH2, OH. E a fórmula molecular é dada da seguinte maneira: contamos quantos carbonos tem, 2, quantos hidrogênios, 6 hidrogênios, contando com o hidrogênio da hidroxila, e 1 oxigênio. Eis a fórmula molecular do etanol. O isopropanol é um outro álcool. Ele é caracterizado pelo fato do grupo hidroxila estar ligado ao carbono do meio da cadeia carbônica. E esse carbono do meio, ele está ligado a outros 2 átomos de carbono. Vamos tentar desenhar aqui essa molécula. Esse prefixo prop indica 3 carbonos. Vamos desenhar aqui 3 carbonos. Vamos desenhar o hidrogênio para esse primeiro carbono, os hidrogênios aqui para o último carbono. E aqui no meio, nesse átomo de carbono central, nós vamos desenhar a hidroxila. E aqui a gente completa com outro átomo de hidrogênio. Observe que a hidroxila ficou ligada ao carbono do meio. E nós localizamos nesse álcool a nossa hidroxila. Essa é a fórmula estrutural plana do isopropanol. A sua fórmula simplificada ou condensada é dada por H3C ligado a CH, e o carbono central está ligado à hidroxila, e o último carbono representamos por C ligados aos seus 3 hidrogênios. Podemos reduzir mais, simplificar mais essa fórmula. H3C, CHOH, CH3. Podemos condensar mais, fica CH3, CHOH e CH3. Isso nos fornece também a fórmula molecular. Aqui nós temos uma visualização em 3D dessa molécula do isopropanol. Aqui nós temos o carbono central, temos a hidroxila, onde essa parte vermelha representa o átomo de oxigênio, essa outra parte, o átomo de hidrogênio. Esse carbono é ligado a um outro hidrogênio, esse carbono é ligado também ao último carbono, onde nós temos 3 hidrogênios ligados ao mesmo. Obrigado por todos assistirem até aqui. Espero que vocês não percam a próxima aula. Obrigado, bons estudos.